Ciência comportamental contextual e análise do comportamento, elas são diferentes, são a mesma coisa? E behaviorismo radical e o contextualismo funcional, são a mesma coisa? Assim, são perspectivas filosóficas muito diferentes? Eu gosto dessas perguntas, mas eu vou tentar explicar por que eu gosto delas. A primeira coisa é que não é só um conjunto de informações. Eu acho que pensar sobre essas coisas ensina um pouquinho pra gente sobre a própria natureza do que é a ciência. Porque eu não sei se você já leu um artigo do Gil Pérez e colaboradores, em que ele disse que nós normalmente tendemos a ter uma certa visão deformada sobre o que é ciência. A gente tem essa ideia de que a ciência ela é um conjunto ordenado de fatos ou de processos, uma etapa muito lógica, né, em que você pode investigar o mundo e a partir daí você vai acumulando conhecimento passo a passo, como se o mundo fosse simples assim, mas não é. A ciência não é simples assim porque a ciência faz parte do mundo, porque faz parte das nossas práticas culturais. E quando a gente faz uma pergunta, tá, tudo bem, tá na moda aí a gente falar, e não é só moda, né, tá bem destacado essa percepção sobre as ciências comportamentais contextuais, ou a ciência comportamental contextual, e a gente não sabe direito como é que isso se relaciona com a análise do comportamento. Pois bem, eu vou tentar explicar um pouco, vou tentar ajudar pelo menos a entender um pouco isso, mas eu tenho uma suspeita. Eu acho que, em parte, é difícil responder essa pergunta porque uma parte das pessoas procura a resposta no lugar errado. Então, uma parte das pessoas procura assim, tá, eu vou ler alguma coisa sobre ciência comportamental contextual, e aí lê. E aí uma parte das pessoas olha para isso e diz, é igual, isso aqui é análise do comportamento. E aí lê um outro texto e diz, não, aqui é diferente, não é a mesma coisa, parece estar usando outros termos, parece estar partindo de princípios diferentes. Então, quando eles começam a comparar teoria para ver se está falando da mesma coisa, métodos, às vezes eles vão achar a mesma coisa e às vezes eles vão achar coisas diferentes. Eu suspeito que isso é porque eles estão olhando para o lugar errado. Então, por que eu acho que vale a pena a gente estudar um pouquinho sobre isso para entender, inclusive, sobre a natureza da ciência no sentido mais geral? Eu vou tentar acompanhar o raciocínio lógico que 3 professores da Universidade de Nevada, inclusive o próprio Steve Hayes e um professor de uma universidade japonesa, publicaram em 2009, se não me engano, e o nome do texto deles é Criando uma Estratégia para o Progresso, uma abordagem da ciência contextual comportamental. Acompanha comigo a lógica, porque eu acho que a partir daí tanto a gente vai entender um pouquinho mais das diferenças entre essas coisas, entre análise de comportamento e ciência comportamental contextual, quanto também um pouquinho mais sobre funcionamento de ciência. Primeiro, e aqui eu estou citando eles começam mais ou menos o texto dizendo: a sobrevivência da ciência depende não apenas da utilidade e coerência das suas proposições, ou seja, da sua lógica interna, mas também de como uma comunidade de cientistas aprende a se perpetuar dentro da comunidade maior a que serve. Por que eles começaram assim? Por que eles começaram investigando a forma como a ciência se comporta e a forma como a ciência sobrevive? Porque, em um primeiro sentido, ciência comportamental contextual não é uma teoria alternativa, não é um conjunto metodológico alternativo, é um programa. E é um programa para o desenvolvimento de ciências comportamentais. Aqui talvez comece a ficar ou mais complicado ou mais claro. Eu estou citando agora um trecho do próprio site da ACBS, ou seja, da Associação para a Ciência Comportamental Contextual. Diz assim: CBS, ou Ciência Comportamental Contextual, é um esforço para criar uma nova forma do que tem sido tradicionalmente chamado de análise do comportamento. Passo a passo. Então, é um esforço para criar uma nova forma disso. Eles começam dizendo que todo o campo científico, para se desenvolver, precisa pensar no seu impacto na comunidade, e depois eles dizem, esse esforço e esse programa que nós estamos criando, ele é um esforço para fazer uma versão refinada disso que é chamada de análise do comportamento. Continuando com eles ainda. A ciência comportamental contextual é uma elaboração de uma abordagem analítico-comportamental, grifa aí, é uma elaboração de uma abordagem analítico-comportamental para o desenvolvimento científico, em vez de uma linha específica de pesquisa ou um grupo de novas ferramentas metodológicas e analíticas. Vamos lá? É uma elaboração de uma abordagem que é analítico-comportamental, que é da análise do comportamento, mas é um programa que é criado para que o desenvolvimento científico dessa área ocorra de uma maneira diferenciada. Então, quais são as diferenças? O que eles estão propondo aí? A primeira coisa é que é um projeto intencionalmente desenvolvido para a integração entre áreas diversas.
E quando eu falo de áreas diversas, eu estou falando tanto de uma filosofia de base, como da pesquisa básica, quanto da pesquisa aplicada e quanto das tecnologias produzidas a partir disso. Os autores continuam: descreveremos como esse programa de desenvolvimento. Pegou já essa noção? O que é uma ciência comportamental contextual? É um programa de desenvolvimento científico. Então, nós descreveremos como esse programa de desenvolvimento, que foi denominado uma abordagem da ciência comportamental contextual, difere de uma estratégia analítica comportamental mais tradicional, e vamos considerar se ele pode servir como um guia para a evolução da análise do comportamento em geral. Parte 1, então. O que é uma ciência comportamental contextual? É uma estratégia para o desenvolvimento da análise do comportamento. Então, se você se pergunta qual a diferença da análise do comportamento para a ciência comportamental contextual, o problema está na pergunta. Porque, inicialmente, ciência comportamental contextual é uma estratégia, um programa, um conjunto de esforços para o desenvolvimento da análise do comportamento em um certo sentido. Agora, por quê? A primeira pergunta que a gente faz é por que precisa desse novo? E aí eu vou tentar mostrar os argumentos dos autores de por que a gente precisa de uma ciência comportamental contextual. Eles começam dizendo que mesmo no âmbito mais tradicional da filosofia de base da análise do comportamento, existe um grupo muito diverso de perspectivas que conversam entre si às vezes e às vezes não conversam entre si. Vamos nos lembrar então que a filosofia de base da análise do comportamento é o chamado behaviorismo radical ou comportamentalismo radical, que foi construído por muitas pessoas, mas óbvio que o principal autor citado é o Skinner, e que foi amplamente sistematizado ao longo dos anos na obra do próprio Skinner, mas em especial no livro dele, de 1974, que é o Sobre Behaviorismo. Então, lá no Sobre Behaviorismo, Skinner começa dizendo: o behaviorismo radical não é a ciência do comportamento, mas é a filosofia da ciência. A questão que os autores trazem é de que existem perspectivas muito diferentes de olhar para o behaviorismo radical. Um dia desses, minha esposa estava conversando com uma pessoa que está estudando a clínica analítica comportamental, e a pessoa disse assim: olha, tem como eu falar disso aqui sem me lembrar das coisas que eu aprendi na faculdade sobre behaviorismo radical? E foi uma pergunta estranha, mas eu discutindo com minha esposa, a gente pensou numa resposta possível. E a resposta era assim: olha, fala pra gente do behaviorismo radical que você aprendeu, porque talvez a gente também não goste e não concorde com ele. Porque o behaviorismo que a gente aprendeu, a partir de uma análise aprofundada do texto de Skinner, é diferente do que algumas perspectivas se apresentam em textos ou com alguns autores. Então, Steve Hayes e companhia dizem: olha, tem muita diferença, tem perspectivas behavioristas radicais que beiram o mecanicismo. Tem algumas perspectivas do behaviorismo radical que são muito mais abrangentes e mais contextualistas. Então, eles precisariam reunir ou unificar essas perspectivas em uma ação pragmaticamente construída para a difusão da análise do comportamento, ao menos é assim que eles estão argumentando nesse texto. Quando eles fazem essa conjugação de filosofia, teoria, ciência e aplicação, eles começam mudando, inclusive, o nome do que a gente chama de behaviorismo radical. Eles dizem: não, nós vamos chamar de contextualismo funcional, para que nós possamos falar dessa versão do behaviorismo radical. Não aquela versão de que algumas pessoas já escreveram, como o behaviorismo radical queria transformar sentimentos em coisas não equivalentes a ações, mas a subprodutos disso. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Em uma boa medida, me parece que o que eles estão fazendo, quer dizer, existem versões estranhas do behaviorismo radical. E nós estamos tentando tornar mais claro e com termos que cheguem mais para a comunidade essa versão do behaviorismo radical que a gente concorda. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a minha percepção sobre isso. Mas seguindo o raciocínio dos autores aqui, falando sobre esse contextualismo funcional, a ideia é: o contextualismo funcional pode ser visto como, presta bem atenção nisso, como uma interpretação particular da essência do behaviorismo radical. Ao esclarecer esse núcleo, no entanto, o contextualismo funcional também refina sutilmente alguns aspectos da posição. Também adota posturas distintas de algumas outras abordagens do behaviorismo radical, porque o behaviorismo radical, como sistema filosófico, pode ser interpretado de diversas maneiras. Olha comigo. É uma proposta que retoma a essência do que eles consideram como sendo a essência, claro, do behaviorismo radical, e sutilmente refina. E aí você pode me perguntar: mas Tiago, peraí, se é só refinar sutilmente, então não é uma outra coisa, é a mesma coisa. E por que um nome diferente para a mesma coisa? E a gente tem que se lembrar do que é que motivou eles inicialmente. A ideia não é uma mudança na teoria que está por trás.
A ideia é um programa que faça com que essa ciência comportamental contextual, a análise do comportamento, consiga se desenvolver de uma maneira mais interessante, principalmente em contato com outras áreas e com o grande público. Então eles citam o nome contextualismo porque isso faz uma referência a uma versão do pragmatismo. E o behaviorismo radical tem âncoras no behaviorismo de maneira muito clara. E colocam um funcional para separar de outras formas de pragmatismo e dizer que é um pragmatismo que investiga e usa como critérios a predição e a influência e mais 3 elementos aqui. Então, continuando com o argumento deles, nessa área o contextualismo funcional oferece um refinamento pequeno. Entre o behaviorismo radical e o contextualismo funcional, estão dizendo que tem um refinamento pequeno aqui, mas é um refinamento essencial do pensamento comportamental radical. Se a verdade não é o estado do mundo, mas é uma consecução dos objetivos de uma determinada análise, é necessário que os cientistas declarem quais são esses objetivos. O que eles querem dizer é o seguinte, olha, o Skinner, e aqui eu estou reproduzindo o argumento deles, o Skinner foi muito dogmático. O Skinner disse que a ciência ela tem que ter como objetivo predição e controle. E a gente está fazendo aqui um refinamento que é dizer, nós defendemos que essa ciência deve ter como objetivo a predição e influência. Influência é um nome mais palatável, talvez, para controle, com precisão, com escopo e com profundidade. Certo é que não seria errado você dizer contextualismo funcional é behaviorismo radical. Só que é uma versão do behaviorismo radical que é apresentado para o grande público e para as outras áreas de conhecimento de uma maneira específica. Ao mesmo tempo, alguns de vocês já podem estudar contextualismo funcional há um tempo e sabem que há uma circunscrição aqui, por exemplo, em quais as áreas que vão ser melhor investigadas. E você vai estar certo também. Isso quer dizer que quando eles chamaram de contextualismo funcional, em tese é um refinamento sutil. Em tese, há uma inserção de termos que o comportamentalismo radical não estava tão acostumado a lidar, ou pelo menos uma ênfase maior que foi dada em um certo momento e que é bem característico, que é a utilização de termos de nível médio ou termos de nível intermediário. Eu não sei o quanto que você está familiarizado com isso, mas a noção é de que existem os low-level terms, que são aqueles termos de nível básico e que eles são derivados da pesquisa básica. Existem esses termos de nível intermediário, que são termos que comunicam com uma área ou com uma população mais ampla, inclusive com leigos, mas que têm princípios arraigados na ciência de base. Nas palavras dos próprios autores, quando o comportamento humano complexo é o alvo, são necessários termos para ajudar a aplicar princípios comportamentais a um domínio específico ou para especificar metas e meios críticos de intervenção sem exigir que todo profissional domine a abordagem básica. Dê um grifo aí em sem precisar que todo profissional domine a abordagem básica. A gente está falando de termos como consciência, coragem, amor, vontade, mente, desejo, intenção, agressividade. Todos esses são termos que a gente usa nas nossas conversas mais corriqueiras, mas que fazem parte do domínio psicológico. E a proposta, lembrando que é um programa de como a ciência deve se desenvolver, a proposta é, agora nós vamos utilizar esses termos e vamos tentar fazer com que esses termos tenham um vínculo com a pesquisa básica, mas que ao mesmo tempo fale diretamente com o público que, por exemplo, as práticas clínicas dialogam mais. E aqui eles usam a metáfora, e eu queria que tu tentasse pensar comigo essa metáfora que eles usam, porque para quem já lê muito do Skinner, vai levar um susto no tipo de metáfora que eles usam. Porque o Skinner tinha uma crítica lá, não sei se você lembra, ao uso de metáforas computacionais na explicação da mente. E aqui eles usam a metáfora computacional, mas não para explicação do funcionamento da mente. Eles usam essa metáfora computacional para explicar essa relação entre termos de nível médio, teoria e a proposta das ciências comportamentais contextuais e o contextualismo funcional. A metáfora é mais ou menos assim. Todas as vezes que você tem um nível de programação no computador, você precisa de alguém que é muito especializado naquilo. E você também tem um sistema operacional. E o sistema operacional ele precisa ter uma interface amigável para o usuário habitual. Estava me lembrando que eu tenho um grande amigo que ele é um profissional super competente das ciências da computação, muito competente, e eu fui tirar, ingenuamente, com ele uma dúvida sobre o Word. Mas eu não tenho a menor ideia, eu nem uso esse negócio. Porque ele lidava com essa parte que é do refinamento de programação, de como montar essas coisas. Para os autores dessa área, isso é como estudar as teorias básicas e a ciência básica, como a teoria das molduras relacionais, por exemplo.
E ao mesmo tempo a gente precisaria ter esse sistema operacional mais amigável, composto aí por termos de nível médio, para que diversos usuários diferentes conseguissem ter acesso a isso. Estou me lembrando de uma banca de defesa de TCC de uma residência multiprofissional que eu faço parte, em que um psiquiatra madurão, assim, que estava na banca, disse: olha, eu fico às vezes ansioso para saber como é que a gente pode ensinar esse jeito de vocês de praticar psicologia para o psicólogo que está trabalhando lá no interior, brabo, e que não tem acesso a quase nada, e que não dá para a gente esperar que ele vai revisitar toda a bagagem. Isso é uma forma de pensar. E tem muita coerência com isso que eles estão montando, que é um programa para o desenvolvimento da ciência, ou seja, eles querem que a análise do comportamento, ou agora chamada de ciência comportamental contextual, seja acessível tanto para o pesquisador básico, quanto para aquele sujeito que está na ponta lá, e que ele está aplicando e está desenvolvendo procedimentos clínicos, não desenvolvendo procedimentos clínicos, mas aplicando procedimentos clínicos, e que não necessariamente vai fazer essa visitação ao que está em base. Então, em essência, para um certo resumo, o que é uma ciência comportamental contextual? É um programa para o desenvolvimento da análise do comportamento. Por que outro nome? Os autores dizem isso explicitamente. O nome análise do comportamento e behaviorismo radical já está intrinsecamente vinculado a concepções e estereótipos que são dificilmente retirados da população em geral, e nós precisamos de um diálogo mais forte com outras áreas do conhecimento, como a biologia, como a medicina. Nós precisamos também acessar o grande público, e nós precisamos limitar um pouco essas versões do behaviorismo radical e da análise do comportamento que, por exemplo, não utilizam termos de nível médio, que, por exemplo, não investigam esses fenômenos que nos interessam nas ciências mais aplicadas. Então, a esse programa para o desenvolvimento da análise do comportamento deu-se o nome de ciência comportamental contextual. Há essa versão do behaviorismo radical, que tem uma ênfase grande em relações entre cognição e linguagem, e tem inclusive críticas à perspectiva do Skinner sobre o comportamento verbal. Eles chamam de contextualismo funcional. Tem muitas críticas possíveis aí, mas eu queria primeiro que a gente entendesse o que é, para depois a gente conseguir ampliar a nossa conversa para o que é que tem de bom e o que é que não tem. Certo é que esse programa para o desenvolvimento das ciências tem tido um impacto no mundo gigantesco. Nós vamos ter aqui no Brasil daqui a pouco tempo, um congresso de um capítulo brasileiro da Associação para as Ciências Comportamentais Contextuais, e a programação está excelente, inclusive, e isso fala muito desse momento que a gente está vivendo, em que essa proposta dele se espalhou pelo mundo todo. Então acho que antes da gente ter as visões preconcebidas sobre se é bom ou mal, certo ou errado, vale a pena a gente entender o que é. Porque, de fato, nós não estamos falando sobre uma nova teoria, nós não estamos falando sobre novos métodos, nós estamos falando sobre uma tentativa intencional de elaborar um programa integrado em ciências básicas, filosofia, e aplicado para o desenvolvimento disso que a gente chama de análise do comportamento em geral. Eu espero que isso tenha ajudado a clarificar isso na tua cabeça. Comenta aí o que você acha que deve comentar para que a gente possa continuar esse diálogo. Até mais.